é muito mais de troca com o paciente. A gente tem, a partir disso, como pessoa, como humano, uma visão diferenciada. A gente observa, diante de tantas histórias difíceis, o quanto que detalhes são importantes para o nosso dia a dia. Então o projeto ele começou, hoje ele gira em torno de alguns setores hospitalares. E aí vale lembrar que não somente a gente precisa estar dentro de um hospital, que é o que eu desenvolvo hoje com o projeto. A gente também pode pensar em trazer esse paciente para dentro do nosso consultório. Porque muitas vezes a gente tem receio, a gente tem medo de tratá-lo. Porque a gente vê que tem uma neoplasia, a gente vê que tem algum outro problema agravante. E muitas vezes a gente tem esse medo de tocar e de o que fazer com esse paciente. Por isso que é tão importante cada vez mais a gente estudar sobre esses setores para que a gente possa abraçar esses pacientes e trazer para a nossa clínica. Então, a estética oncológica, ela tem ali como premissa, que eu estava comentando um pouquinho, eu gosto sempre de reforçar esse quesito, que é uma abordagem, uma definição da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a gente tem que olhar para os indivíduos, para as pessoas, de maneira holística, de maneira integral. Então a gente não olha somente para a pele. Isso é importante falar porque hoje, muitas vezes, quando a gente vai tratar uma mancha, quando a gente vai tratar algum outro problema do paciente, a gente olha para a pele e a gente esquece de olhar o todo. E o todo ele é muito importante porque se esse organismo estiver altamente estressado, o que acontece no momento da doença, dificultará que todos os processos de reparação aconteçam. A gente vai ter ali uma pele extremamente responsiva a estímulos inflamatórios. Então, por isso, a gente precisa agora ir na contramão dessa estimulação, que é o acalmar da pele, é o gerar efeitos anti-inflamatórios. Hoje a gente tem poluição, a gente tem perda de sono, a gente não dorme muito bem, a gente tem uma alimentação que muitas vezes não é das melhores, ou seja, todos esses estímulos geram uma ação micro-inflamatória no organismo. Então, em geral, quando a gente olha para a pele, a gente busca aquele sinal flogístico, inflamação, edema, dor, mas esses sinais eles podem, na verdade, estar camuflados, justamente por conta desses hábitos. Então, a gente tem que olhar para o paciente tanto pelo físico, quanto também do seu mental. A partir do momento que a gente conversa com o paciente, a gente o escuta, e a partir do momento que a gente o escuta, a gente também para analisar a pele. E aí a gente vai observar que vai muito pelo mesmo caminho, onde aquilo que ele relata e aquilo que a pele também relata acaba gerando uma alteração cutânea. Mas a gente também tem que pensar no social, porque muitos pacientes, eles acabam se isolando no momento da doença. Então, é importante que a gente resgate esse paciente, essa pele, esse mental, para que a partir disso ele possa voltar a ter um convívio natural. Bom, e aí, hoje, quando a gente fala da oncologia, a gente vê que os tratamentos mais comuns é a rádio e a quimioterapia. Então a gente tem uma ênfase sobre esses tratamentos, mas não somente. A cirurgia, especialmente a mastectomia, faz com que muitas vezes a pele fique extremamente inelástica. Então cuidar desse paciente para que posteriormente essa mulher possa colocar uma prótese de silicone sem gerar danos à pele, sem gerar estriação, é muito importante. Porque senão a gente tem um problema resolvido e outro que se surge. Então, quando a gente fala da quimioterapia, a gente vai observar que o tratamento ele age tanto nas células tumorais, as células que não são saudáveis, quanto também sobre as células saudáveis. E aí esse é o problema, porque ao atingir células saudáveis, a gente vai ter uma degradação de um processo completo, tanto da epiderme quanto também da derme. Então, o que a gente observa como características de alteração cutânea desse paciente é uma condição chamada de síndrome pés e mãos, também conhecido pelo nome de eritroanestesia palmoplantar. Então, essa condição é uma condição bastante presente no paciente e que gera muitas vezes a perda da sensibilidade, gera eritema, gera edema, ou seja, muita fragilidade. Essa condição aqui, ela acaba fazendo com que o paciente
acabe se lesionando sem perceber. Além dessa, a gente vai ter as hipercromias. Só que vale dar uma atenção especial, porque essa hipercromia, ela não é somente por estímulo ao melanócito, ela também pode acontecer por danos aos vasos, ou então por diminuição do metabolismo dos macrófagos. E aí, consequentemente, a gente acaba tendo um depósito de resíduos celulares que vai colaborar com um processo inflamatório ainda maior, além da quimioterapia já gerar esse processo. A gente vai falar da xerose, ou xerodermia, que também é uma condição que afeta o paciente e que leva muitas vezes a uma fragilidade da pele. E aí, consequentemente, xerose facilita a hipercromia, consequentemente a xerose colabora com o processo inflamatório e aí a gente vai ter também essa desregulação das terminações nervosas. Uma outra condição também conhecida é rash cutâneo. O rash, ele gera processos inflamatórios na pele. Então é importante que um dos pilares de tratamento seja uma ação anti-inflamatória. A fotossensibilidade e a hipersensibilidade também são dois dos fatores que são ainda mais expostos justamente pelo fato da pele ficar desidratada. E aí, inflamação é a consequência disso. Ou seja, a gente tem que dar um olhar bastante focado sobre esse processo, que é a inflamação. Então existe um conceito muito falado, que é um conceito asiático, na verdade, né? Muito falado lá, onde a gente pensa em trabalhar com ação anti-inflamatória e ação calmante antes mesmo que o processo esteja visível. Então, na rotina de muitas asiáticas, existe essa tendência de usar todos os dias esses produtos com ação anti-inflamatória e calmante. Então é importante que a gente dê atenção também e siga o exemplo, porque hoje em dia a gente está focado muito em outros problemas, mas a inflamação, o quanto você tem cuidado, o quanto você tem se preocupado. Bom, então aqui a gente vai observar as lesões de rash, que muitas vezes podem se assemelhar a uma acne. E se não for bem diagnosticado, pode ainda piorar, porque não é uma acne, não tem excesso de oleosidade, tem ao contrário, uma resposta altamente inflamatória, uma hiperestimulação do meu sistema imunológico. A gente vai ter também os efeitos pós-inflamatórios, e uma das características é a degradação dos vasos. Os vasos sanguíneos, muitas vezes, acabam sendo tão degradados que faz com que haja hipercromia. A gente tem, então, a pele, que está ressecada e que, muitas vezes, se não tratada, pode levar a fissuras. E a gente também tem a paroníquia, que, consequentemente, vai deixar o paciente exposto às infecções. Bom, então, como é um monte de informação sendo falada, aqui a gente vai falar, então, rapidamente a definição da eritrodesinestesia, que é a síndrome pés e mãos. E aí, um dos detalhes muito importantes é que a parestesia, ou seja, a perda de sensibilidade, ela precisa dar uma atenção também através do nosso recurso manual. Hoje a gente vai um pouquinho na contramão daquilo que é muito falado, que é a eletroterapia. Então aqui nesse momento a gente precisa novamente resgatar aquilo que é a essência da estética, que é o cuidado através do toque. Então, existem momentos em que a gente vai trabalhar estímulos sensoriais através de diferentes materiais. A gente vai pensar no algodão, na gaze, em pincéis. A gente vai pensar em outros artifícios que possam ou gerar uma estimulação da sensibilidade, no caso onde houver a perda dela, ou quando tem um excesso, que é a condição chamada de pele dolorosa. O paciente sente muita dor ao ser tocado. Então, dessa mesma forma, a gente vai buscar técnicas que vão estimular essa normalização. Mas não somente técnicas, a gente também vai falar da cosmetologia, porque também é um recurso que pode acalmar essas terminações nervosas. Então, veja que são vários pilares para que a gente possa tratar. Para isso, a gente precisa sempre pensar num produto muito completo, para que a gente chegue nesse resultado. Ó, aqui existe uma foto, então, do paciente com essa condição de síndrome pés e mãos. A gente vai observar com muita atenção a inflamação dessa pele que está sendo representada pelo eritema. Mas não somente isso. Quando a gente olhar de pertinho, a gente vai observar uma pele brilhosa, e não é de hidratação, mas é do edema. Então, por isso que a gente tem que olhar para a hidratação e pela vasoproteção.
As unhas são outras características que a gente se atenta bastante, porque é onde a gente consegue visualizar a ação de hiperpigmentação. E isso pode ser observado, ó, bem de perto. É onde esse edema, esse eritema leva à dor. Então, o processo de acalmar é muito importante para que essa dor seja diminuída. E aí a gente vai ter o produto e a gente vai ter o toque. Aqui a gente tem a paroníquia, e aí a gente pode observar a inflamação ao redor da unha, o que vai deixando o paciente cada vez mais exposto. E aí a gente vai tendo a necessidade de pensar em princípios ativos que controlem esse edema. A síndrome pés e mãos, a gente também pode observar essa deficiência circulatória, onde as extremidades ficam extremamente cianóticas, ou seja, ficam muito congestionadas. Então, temos que pensar nesse retorno, temos que pensar em ação antiglicante. As hipercromias, como eu comentei anteriormente, pode ser por conta do melanócito estimulado, e esse melanócito ele se torna estimulado justamente pelo processo inflamatório. A gente vai também pensar nos macrófagos, e aí, como a gente pode regularizar o metabolismo dele. A gente vai ver que existem princípios ativos que colaboram com esse processo, como por exemplo o magnésio. E as lesões dos vasos, que faz com que haja a chamada mancha de hemosiderina. Então, a gente vai pensar na prevenção desse quadro, e é justamente com princípios ativos que fazem a proteção do vaso. Já as reações de hipersensibilidade, elas vão girar em torno desse hiperestímulo ao sistema imunológico. E aí, a gente vai observar que eritema, prurido, então uma característica que eu sempre comento em aula é que o prurido, ele é muitas vezes um sinal de que a pele está desregulada. E ao gerar um processo de hidratação, você vai observar muitas vezes que pelo desequilíbrio do pH, essa pele ela começa a arder. Mas essa ardência, ela não vem acompanhada do sinal flagístico. Então, quantos de vocês já em algum momento ouviu ou já sentiu na própria pele, ao passar um produto, e sentir, como por exemplo no filtro solar, a pele arder? Isso não é uma característica negativa. Isso significa muitas vezes que você está saindo de um pH alcalino, ou seja, de uma desidratação, e você está acidificando a pele, ou seja, tornando ela hidratada. Então, o que eu normalmente observo na clínica? Eu passo o hidratante, está ardendo, e arde às vezes muito, mas muito, como se estivesse passado um peeling nessa pele. Deixa arder. Não tem sinal flogístico, não tem eritema, não tem edema sendo gerado, então deixa agir, peça para o paciente abanar ou você abane, porque isso é uma condição normal. À medida que você vai repetindo, você vai observando que esse paciente ele vai tendo a pele normalizada. Então, não achem que isso é uma característica de que a pele está reagindo de modo alérgico. Não, é normal, ok? Porque a primeira reação que a gente tem é corre tirar o produto, lava em água abundante para que essa reação aconteça. Mas pelo contrário, deixa, mantenha-se calma e aí você vai observando enquanto a pele vai te falando. A gente vai ter então a fotossensibilidade e aí a hidratação novamente é um ponto muito importante, porque peles desidratadas ficam mais expostas a essa radiação. E aí não somente a gente vai pensar na radiação ultravioleta, a gente vai lembrar também da condição de radiodermite, que é a queimadura por radioterapia. Então aí a gente tem que pensar no cuidado dessa pele, que pode ser uma reação fototóxica ou também chamado de fotoalérgica. Então a gente tem esses dois momentos que são diferenciados, e a gente vai buscar por um diagnóstico diferencial, na verdade por uma análise diferencial, se existe ali uma reação de 24 a 72 horas e se essa pele ela tem reação sem exposição à luz. Se for essa condição, então ela é fotoalérgica. Do contrário, se ela reage ao sol, então a gente vai pensar numa condição fototóxica. O rastro cutâneo, ele muitas vezes pode ser um problema muito grave, porque leva à ulceração, leva a abertura de feridas.
Então, mais uma vez, a gente gira em torno do processo de hidratação. E aí, ó, a gente vai observar, como eu comentei, essa ação se assemelha à acne. Mas não utilizar em momento algum ácido salicílico ou outros produtos que vão agir de maneira matificante, porque isso só vai agravar esse problema. E aí a gente observa então tanto lesões papulares quanto lesões musculares. Por isso é muito importante que você ouça o paciente e saiba em que momento isso surgiu. Aqui, ó, em estágios mais avançados, quando o paciente ele começa a ter essas ulcerações, ele começa a ter essas feridas e as prostosidades como formas de proteção. Isso também pode acabar gerando uma infecção, que a gente vai fazer então a análise se existe ou não a presença de odor característico. Ainda falando do rash, a gente vai pensar também que isso pode levar a condições tão graves que a gente vai gerando as hiperpigmentações, a gente pode levar também a um processo de necrose em algumas regiões. O rash ele afeta tanto a pele, a derme e a epiderme, quanto também ele pode atingir regiões foliculares. Por isso que aí a gente tem que pensar na vasoproteção. Então aqui a gente vê justamente o paciente que teve reação a um tipo de quimioterápico chamado cetuximab. Em seguida, a gente tem uma outra condição também que bastante se confunde, porque aqui a gente vai ter uma característica de hiperemia, de eritema, e que aí a gente vai pensar que a paciente ela está altamente alérgica. No caso, na verdade, ela só está sofrendo de dilatação dos capilares. Por isso é tão importante a ação antificante, a ação vasoprotetora. Porque a gente vai observar, através do diagnóstico, através da análise da pele, se esse paciente ele relata reação a produtos ou se na verdade é só uma hiperemia que é gerada na pele. Se for somente a hiperemia, eu posso tratá-lo de maneira segura. Se for uma reação alérgica, a gente vai ter que sempre ter atenção especial a que tipo de produto nós estamos utilizando. Então, olha lá, para que vocês possam ver, é facilmente confundido com um processo de reatividade imunológica, o que na verdade não é. Então, conversar com o paciente é muito importante. A xerose, no caso do paciente da quimioterapia, ela vai ter dois momentos. A gente deve lembrar que a quimioterapia, ela atinge especialmente as células de alta replicabilidade celular. Então, a alta mitose, a pele ela se renova em 28 a 30 dias. Então, ela é muito afetada. E aí, o que acontece? A gente vai ter, por desregular o processo de renovação, de turnover, uma condição que é a fragilidade cutânea. E aí, é muito importante que eu observe como eu vou repor o manto hidrolipídico e como que eu vou repor a barreira cutânea. Porque senão, isso pode evoluir as fissuras. E aí, fissura, difícil cicatrização, inflamação, infecção. Onde a gente vai observar justamente essa característica de desprendimento em blocos. E aí é onde muitas vezes o paciente tem mania de arrancar a pele. E, consequentemente, a gente vai rompendo também as camadas inferiores, justamente porque essa coesão ela não foi desfeita, que é o comum num processo de pele hidratada. Tanto que a gente não visualiza normalmente a nossa pele descamando. Ela renova, a gente não visualiza. A partir do momento que eu tenho desidratação, eu tenho dificuldade de ativar certas enzimas que fazem esse processo de quebra dessa coesão. E aí torna a pele desprendendo uma a uma, digamos assim. Então, como cenário geral, a gente vai observar desidratação, inflamação, prurido, sensibilidade alterada e queimação. Isso tudo resulta em feridas. Então, a partir disso, a gente vai pensar que o cuidado com esse paciente diante de todas essas alterações é importante e que não conflitua em momento algum com outro profissional da saúde. Pelo contrário, quem muitas vezes está ali dia a dia ou com uma constância maior com o paciente, somos nós. E a partir disso é onde a gente vai pensar que o cosmético,
acessórios, a própria maquiagem, ela é algo muito importante para esse paciente, que muitas vezes sofre somente o toque doloroso, e aí ele precisa de um toque, na verdade, prazeroso. Então, como eu comentei, o estresse psicológico, ele faz com que haja ainda mais essa falha na barreira cutânea. Então, a gente vai tendo dois fatores que se agravam. E aí, consequentemente, a gente vai tendo as reações inflamatórias. Bom, então, como objetivo de cuidar desse paciente, a gente vai pensar em melhorar a autoestima dele, ouvindo, porque a gente vai ter a amenização de dores emocionais, como eu posso dizer, de momentos difíceis, porque o paciente muitas vezes descobre que a quimioterapia não pegou, descobre que vai ter que começar tudo de novo, descobre muitas vezes que na verdade tem outro câncer, tem uma metástase. Então é muito importante que a gente dê esse apoio, esse auxílio. E aí a gente vai pensar na diminuição das dores físicas justamente por conta dessa alteração de pele que é tão presente. Bom, então, a gente tem que pensar que, através do toque, a gente vai estimular sempre serotonina, braximina, a gente vai eliminar o excesso de histamina e esses vasos estão congestionados com essa substância. E aí, então, lembrar, massagem é um regulador endocrinológico, ele age sempre através do sistema nervoso. E quando a gente fala no sistema nervoso, a gente costuma falar muito de liberação de hormônios sistêmicos. Mas aqui nesse momento a gente deve lembrar que queratinócito, por exemplo, é uma célula imunológica. É uma célula que libera também hormônios. Então o cortisol, por exemplo, ou o adrenocorticotrófico, que é um outro hormônio que também está na cascata de estresse, normalmente que o paciente psicologicamente sofre, é liberado pelo queratinócito. Por isso que a gente tem que ter muita atenção, porque essa célula não é somente uma célula de renovação. Ela é uma célula imunológica, ela é uma célula endocrinológica. Muitos hormônios são liberados. Fibroblasto libera hormônio, mastócito, macrófago e tantas outras células. O próprio melanócito é liberador de hormônio. Então, a partir disso, a gente vai aqui, através de outros estudos, reforçar todas essas características que são importantes. O toque. E aí o toque feito de maneira particular, peculiar, de acordo com a necessidade de cada cliente. Além disso, a gente também pensa sempre em cuidar dessa pele através de higienizantes que não vão desregular. Além desses higienizantes, a gente também vale lembrar, que é uma característica importante nele, e em todos os outros produtos que a gente vai utilizar, na diminuição de atrito. Quanto mais reativa e inflamada está a pele, maior a necessidade de ser observado por toque. Qual é o toque desse seu produto? Bom, então, além disso, novamente, eu reforço o manto hidrolipídico e a barreira cutânea. E aí a gente vai observar que, quando a gente tem essa condição de xerodermia, a gente tem aumento de proliferação bacteriana. Então a gente tem que dar atenção também ao microbioma da pele, porque quando ele está desregulado, isso vai gerar ainda mais inflamação. Então hoje a gente tem que olhar de maneira holística para essa pele. Além disso, a gente vai ter facilidade de rompimento e aí consequentemente essas fissuras. Então, quando a gente falar em tratar, a gente vai pensar em construir camadas quando necessário, porque aí a gente vai pensar nas reposições, que são a aumentação, ou seja, a gente vai puxar água para a pele, para a epiderme, o que é muitas vezes deficitária pelo fato da circulação estar prejudicada, então menor oxigenação e nutrição. A gente vai pensar na hidratação ativa, porque se eu não tenho uma estimulação desse metabolismo que está lentificado, eu vou acabar, consequentemente, não conseguindo produzir essa hidratação interna. E aí a gente vai pensar que essa hidratação interna, ela precisa também ser atenta aos canais de apaporina. Porque se eles não estão regulados, tudo que você coloca sobre a pele rapidamente se perde. E por final, na oclusão.
porque esse paciente ele também tem uma deficiência do manto hidrolipídico, glândula sebácea e glândula sudorípara. Então, a escolha do cosmético, ele tem que ser atento a não ter ação ou não ter a presença de corantes, não ter ação, né, não ter a presença de fragrâncias, álcool. Então, quando a gente fala com os médicos, é muito salientado a preocupação deles em esse produto ter ou não ter álcool, porque o álcool ele vai ser altamente desidratante. A gente tem que pensar em produtos que tenham ali uma combinação de ativos necessária, então não mais do que o necessário, porque senão a pele responde de maneira muito exacerbada. Então hoje a gente tem que, ao pegar um produto, observar como está essa composição, esse produto. E aí a gente vai pensar em ativos que tenham concentrações adequadas também para esse paciente. E consequentemente, produtos que eu vou evitar, que são o que tem baixa espalhabilidade, porque isso gera também resposta inflamatória. Então, como cenário de tratamento para esse paciente, eu vou pensar na vasoproteção, na hidratação, na vasoestimulação, e aí também, novamente eu reforço, vasoestimulação não é vasodilatação, que é muitas vezes confundido. Então, o paciente nesse momento, ao sentir a pele, a gente vai observar que ele sente uma ação da circulação que é estimulada. Mas em momento algum a gente visualiza a vasodilatação dessa pele, porque se vasodilatar, eu posso colaborar com uma resposta à formação de manchas de hemosiderina. E essa é uma antificante, porque a quimioterapia e a radioterapia acabam gerando essa ação por excesso de radicais livres nessa pele. Então, aqui a gente vai ver os lipídios intercelulares, que é um dos compostos de hidratação, que são aqueles formados por barreira cutânea. E aí, no momento da análise do paciente, a gente observa, através da palpação, o quanto essa pele rompe. E aí, também, por meio de um deslizamento sobre o tecido, a gente vai observar o quanto essa pele está ressecada. Então, é uma análise diferencial, uma análise mais detalhada sobre essa pele. Porque a partir disso a gente vai pensar então num composto de princípios ativos para a construção de camadas. E aí, diante disso, a gente vai ver alguns produtos, que é da linha RGG, e que abraçou a causa do cuidado com esse paciente. Então a gente vai pensar em produtos que estejam realmente aplicados ao paciente, verdadeiramente. E aí por isso a gente vai ter algumas fotos do tratamento que foi realizado. Porque se eu não olhar para essa pele adequadamente, eu posso usar um produto que vai prejudicar o paciente. E aí, por isso, a gente tem que dar atenção aos repositores, aos disruptores endocrinológicos. A gente vai pensar em produtos que não gerem maior alergenicidade. Então, produtos que não tenham ali, por exemplo, a presença de propylenglicol. A gente vai dar atenção também aos produtos que não tenham parabenos. Porque, embora o parabeno seja uma polêmica, e a gente vê muitas vezes no mercado sendo falado, que esse produto, parabeno, ele é seguro, mais estudos, à medida que a gente vai acompanhando a ciência, têm mostrado que, um exemplo disso, a mulher, muitas vezes, ela entra na fase de menstruação mais rapidamente por conta do uso desses produtos, que têm parabenos. Então, qual é a atenção que a gente vai dar ao olhar o produto? Então, aqui a gente tem para ele balear, e aí esse produto ele vem com estímulo aos canais de apoporina, para que a gente retenha a água. A gente vai ter a vitamina E, que vai colaborar com essa proteção, porque essa pele está muito cheia de radicais livres. A gente vai pensar no decantenol, que é um hidratante por umectação, o ácido hialurônico, que aqui no caso a gente vai pensar no seu peso molecular, que é alto, e vai formar um filme. A gente vai pensar no extrato de aveia, porque o paciente ele tem muita coceira. E o extrato de aveia é um princípio ativo antiprurigidoso, o que é muito importante para o cuidado.
O próprio INCA, ele recomenda em suas cartilhas o uso de aveia, naturalmente, batida em liquidificador e imergida no membro. Ou até mesmo o paciente, se tiver a possibilidade, entrar na banheira. Com esse extrato de aveia, que aí no caso é feito mais naturalmente, e que a partir disso, nós como profissionais, temos a possibilidade de fazer uso diante de um produto. A gente vai pensar na aloe vera, que tem essa ação anti-inflamatória, ação de meditação e ação oclusiva. Então veja, uma sinergia de princípios ativos. Porque hoje o paciente, muitas vezes, ele usa um produto que não tem uma complexidade de hidratação tão intensa. E aí a pele ela não hidrata. Então é comum a gente ouvir o paciente dizendo, eu hidrato a pele, mas ainda assim você percebe que ela está muito desidratada. A gente vai também observar o óleo de semente de uva, que tem ação umectante, e não somente isso, ele tem alta ação antioxidante por conta da presença da clorofila. O óleo de girassol, que aqui ele vai fazer uma extrema maciez na pele, que é para que a gente mantenha essa pele elástica, porque quando a gente perde essa elasticidade, a gente acaba fazendo com que a pele rompa facilmente através do ato de coçar. O Fucogel, que aqui a gente tem características especiais, tanto da parte oclusiva, a parte anti-irritante e a proteção da poluição ambiental por formar um filme sobre a pele. E aí, a gente vai observar que a gente tem outros compostos hidratantes que, como eu falei, vão ser somados. Então, eles podem ser, dentro de um protocolo, construído em camadas. E aí a gente vai ter a característica especial de que esse produto, ao secar sobre a pele, ele fica sem resíduo. Isso é importante, especialmente na radioterapia. Porque uma das coisas que o médico tem muita preocupação é de que, ao momento da rádio, exista algum tipo de substância que possa dificultar a ação ou neutralizar a ação. Então, cuidado com produtos que não deixem residual, que tenham esse toque de alta permeabilidade sem residuais, é importante. Novamente, aqui a gente vai ter alguns princípios ativos semelhantes, e aí a gente vai lembrar que esse paciente pode também fazer o uso desse produto constantemente, 2 vezes ao mínimo no dia. Ele pode muitas vezes pensar em um cuidado maior, se necessário. E uma das coisas que me é muito grato, eu fico muito feliz, é de ver o óleo de linhaça, porque esse protagonista, eu diria, ele não tem tanta evidência. O óleo de linhaça ele é rico em ômega 3, conhecido também com o nome de ácido linolênico. Muito importante para a ação anti-inflamatória. Então, a característica principal desse produto, eu diria para vocês, quando a pele estiver altamente reativa, com rastro cutâneo, use produtos que tenham ômega 3. O óleo de semente de uva, novamente ele se repete. E aí a gente também vê o flan, que como característica especial é a vasoproteção que eu tanto falo. E aí o flan, ele tem uma característica de facilitação de permeação por conta do óleo de jojoba. E o óleo de jojoba, ele vai vir ali com compostos sinérgicos, que é a vitamina E e o ácido perúrico. Então, quando a gente usa antioxidante na pele, vocês já pararam para se perguntar se esse antioxidante ele está fazendo proteção lipídica ou se ele está fazendo proteção hídrica? Porque quando a gente observar essas moléculas, a gente vai observar que nem todas conseguem abarcar todos os radicais livres. Então, novamente, olhar detalhadamente para essa ação antioxidante. Não simplesmente se contentar com, é uma ação antioxidante, né? Ele tem ali falando na embalagem. Não, vamos olhar a formulação, vamos se atentar a cada um dos ingredientes na sua sinergia. Bom, a gente então novamente vai ter o Fucogel sendo repetido, né, como o produto anterior, e a gente também vai pensar que esse flan ele tem hidroviton. O hidroviton ele tem ali princípios ativos, aminoácidos muito importantes para a pele, que é a prolina, a hidroxiprolina, a alanina, a glicina, que
que são os aminoácidos necessários para que a gente tenha uma conservação e para que a gente tenha um estímulo a um colágeno de boa qualidade e também a uma elastina. Porque, novamente, a pele não fica glicada. Então, aquilo que não dá para salvar, a gente precisa estimular a neocolagenogênese. E o que acontece? Não adianta você querer dar um estímulo, então você estimula o fibroblasto a produzir colágeno. Mas, afinal de contas, você deu a matéria-prima necessária para que ele realmente produza? Porque senão você tem um estímulo e não tem material para realmente esse colágeno ser formado e estruturado. Então, por isso que o hidroviton, nesse momento, ele tem essa característica muito importante e a característica de revitalização, porque a pele fica muito fina nesse paciente. E aí, que tipo de ativo você consegue colocar nessa pele para densificar a espessura dela? Porque senão rapidamente vai romper. Então, veja, eu melhoro a fragilidade ao estimular a revitalização, a gente melhora a fragilidade ao dar força e firmeza à pele, porque esse colágeno, senão ele vai distender. Então, quantas peles a gente não observa que ficam extremamente elásticas e rompem muito facilmente. Assim como uma característica também diferencial, oposta, que é a pele extremamente endurecida. Então, a gente tem esses dois cenários, por isso a gente precisa analisar para poder fazer a escolha do produto correto. Como eu comentei, desidratação, a gente tem o desequilíbrio da microflora. Então, quanto hoje você tem observado essa desregulação? Cada vez mais tem saído artigos que mostram que essa microflora, quando prejudicada, tanto através do nosso sistema digestório, quanto também na pele, vai colaborar com processos resistentes. E aí a gente tem que olhar tanto para a reposição de prebióticos, que são aqueles agentes que vão facilitar com que bactérias boas da pele sejam formadas. Como também a gente vai pensar na estimulação probiótica. Bom, aí a gente também vai pensar novamente no Fucogel e um outro princípio ativo que chama muita atenção e traz um diferencial no fã é o frescolate. Então a gente se atenta tanto aos princípios ativos quanto também ao sensorial. Porque o frescolate ele vai agir de maneira a diminuir aquela dor que o paciente sente na pele. Então a gente tem aí uma outra abordagem que, além do toque, também vai ter um produto que vai gerar essa analgesia quando necessário. Porque a partir disso, então o paciente vai ter redução da dor, redução da queimação, que é muito comum por conta do processo de desidratação. A gente também vai observar que a gente tem a centola asiática, que é um princípio ativo vasoestimulador, e a gente tem ele também como vasoprotetor. Então é o momento da prevenção. A gente vai observar também que a centola asiática vai colaborar com a dessensibilização dessa pele que está altamente responsiva à inflamação. E aí a gente também tem a castanha da Índia, que tem uma ação especialmente para diminuir o excesso de histamina desses vasos. Ou seja, histamina, vasodilatação, hipercromia de hemosiderina, e aí a gente tem não só uma hidratação epidérmica, mas a gente tem a hidratação dérmica. Proteoglicanos são princípios ativos liberadores de fator de crescimento. Então, você tem olhado para a pele de maneira a hidratar a epiderme, de maneira a conservar ou estimular a hidratação dérmica? São dois diferenciais. Quando a gente faz análise de turgor da pele, ou seja, a gente aperta ela e observa o quanto ela é durinha ou cheinha, a gente está, na verdade, fazendo uma análise da derme. Então, se eu tenho essa espessura muito delgada, muito fina, você sabe que você tem uma deficiência dérmica. E aí, novamente. Bom, a gente também tem a loção termal, que vai dar uma atenção especial a princípios ativos que vão ser ricos em magnésio, e rico em magnésio significa suporte à produção de ATP. Então, uma das características que levam à hiperpigmentação é justamente o fato da diminuição do metabolismo de macrófagos, como eu havia comentado.
E aí, então, magnésio é um princípio ativo que deve ser reposto. O magnésio também auxilia nos processos de regeneração. Se eu não regenero a pele, a gente tem as infecções. Então, veja, não é só dar estímulos, mas dar suporte para que a pele realmente responda a esses estímulos. A gente tem o Prodil, que também vai trazer esse composto de aminoácidos, e um deles em especial, que eu ressalto, é a arginina. A arginina facilita a produção de NMF. A gente vai ter, a partir disso, a reposição hídrica. Então, quando essa glândula sudorípara, ela tem uma deficiência de produção de suor, o que você tem feito? Como você tem se atentado a esse cuidado? A gente também vale ressaltar o zinco, que tem ali uma capacidade de estímulo à ação antioxidante da pele. Porque o zinco, ele é um cofator importante para a ação da superóxido desmutase, que é uma enzima muito importante para a pele. Porque a partir dela é onde a gente vai evitar esses processos de glicação, a gente vai evitar os processos de excesso de radicais livres na pele. Então é dar um antioxidante e estimular a produção interna desse antioxidante. Então dessa forma a gente tem ali uma ação sobre as duas vias. A gente vai ter também, então aqui, um pouquinho do nosso projeto, que eu desenvolvo junto com as alunas da instituição. E aí a gente se atenta às características especiais de hiperpigmentação. As mãos se hiperpigmentam. A paciente sente vergonha de mostrar as mãos manchadas. Ou seja, isso afeta a qualidade de vida. Isso deixa com que essa paciente, que muitas vezes recusa ou recorra à camuflagem por meio de luvas. A gente também trata os pés, porque é uma região muito delicada, uma região muito exposta, uma região de difícil retorno venoso. E é onde a região que costuma ter altos índices de amputação. E a gente também trata a face, porque a face está sempre exposta à radiação solar. E aí, com o processo de químio, acaba se tornando ainda mais frágil. A gente vai também observar, à medida que a gente usa o FLAN, a diferença de circulação. Então, a gente vai, a partir disso, estimulando para que ela possa ser normalizada. A gente tem que ter também uma expectativa real sobre o paciente. Então, ele está fazendo uma quimioterapia, a gente sabe que não vai deixar a pele extremamente ou 100% regulada, mas a gente vai diminuir esses desconfortos que podem ser gerados por conta dessa medicação. Quando, muitas vezes, não tratado, essa pode ser uma condição permanente de dano. E a gente vai observar, então, pacientes que tenham radiodermite, que é a queimadura por radioterapia, que vão sendo melhorados a partir do momento que a gente hidrata. E, novamente, cuidado com esse paciente. Tenham conhecimento e ciência de que, se você usar um produto errado, um produto que não é devidamente testado por esse paciente, isso pode piorar ainda mais a condição dele. E aí a gente vê, então, respostas de antes e depois no momento que a gente vai hidratando essa pele. Aqui é só a hidratação. A gente evita, nesse momento, dar estímulos através da massagem, porque é uma pele que está muito sensibilizada. Oi? Home care e também o atendimento no momento que ela está fazendo a radioterapia. E aí a gente tem que só realmente se atentar a não deixar nenhum tipo de residual e aí orientar o paciente a usar o produto correto, porque senão isso vai prejudicar. Então é muito comum as pacientes relatarem um certo receio, medo de fazer uso de algum produto, porque o médico orientou sobre essa questão, que é muito importante. E a partir disso a gente vai enfrentando muitas dificuldades que a gente vai tendo, porque ninguém entende o que a gente está fazendo lá. A gente muitas vezes é hostilizado, a gente tem propaganda contrária, dizendo que ele vai piorar ao invés de melhorar. Então por isso a gente tem que levar conhecimento sério, para que esse paciente ele se sinta seguro e para que cada vez mais a equipe médica e a equipe de profissionais da saúde comecem a ver o nosso trabalho de maneira positiva, de maneira consciente. Porque hoje a gente, quando fala em estética, todo mundo acha que é passar creminho. Só que esse creminho, a gente sabe a complexidade que tem por trás dessa formulação.
Então, a mensagem que eu deixo é: analisem de perto cada um dos componentes, cada um dos produtos que são utilizados, para que a gente leve, a partir disso, uma segurança e realmente a gente se comprometa com a saúde do paciente. Porque senão, a gente cada vez mais se deixa levar e pode até mesmo prejudicar a esse paciente. E se prejudicar o paciente, tenha certeza que a gente vai evoluir e cada vez mais ser desrespeitado. Então, aqui eu deixo os meus contatos.